Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma mensagem para a nossa reflexão, desde já que a santa e gloriosa paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E eu quero falar um pouco sobre as coisas que são cruciais para que venhamos ter êxito em qualquer situação. E eu quero citar aqui um texto da parte do Senhor para que você compreenda, né, que quando o Senhor ele te dá uma ordem, ele sabe a quem ele está dando. Porque a Bíblia fala que o Senhor dá uma ordem a uma mulher. E esta mulher, ela não fazia parte do povo de Deus, era uma mulher pagã. Era uma mulher que não servia a Deus, é claro. Mas ela recebe uma ordem e ela se posiciona. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que o posicionamento em meio a qualquer situação faz total diferença. Porque às vezes o Senhor nos manda descansar e precisamos descansar. Às vezes o Senhor nos manda se movimentar, precisamos nos movimentar. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá uma ordem para que esta mulher alimente o profeta. Porque é isso que o Senhor fala para Elias. Vai para Sarepta, que lá eu dei uma ordem a uma viúva que te alimente. Então o Senhor já tinha falado com a mulher antes de falar com Elias. Então, quando Elias chega à cidade de Sarepta, que ele entra às portas da cidade, ele encontra essa mulher pegando lenha. Ele não encontra essa mulher parada. Ele não encontra essa mulher, na verdade, se perguntando, né, quem era esse Deus que tinha dado uma ordem, ou até, muitas vezes, reclamando da situação. Mas ele encontra a mulher buscando lenha, pegando lenha, porque ela sabia que ela tinha que preparar, né, um pão para alimentá-la e o seu filho. Então, Elias já encontra essa mulher posicionada. Assim também como o profeta se posiciona e sai do ribeiro e vai para a cidade de Sarepta. Então, independente de ser servo ou não, quando o Senhor nos dá uma ordem, é necessário que venhamos colocar em prática. Elias era servo, era profeta, mas era servo. E a mulher não era filha, não era serva, mas compreendeu e obedeceu. Uma das segundas coisas que eu compreendo é a obediência, né? A Bíblia fala que a mulher, ela obedece a ordem que o profeta dá para que ela fosse fazer um pão, né, e trouxesse primeiro para ele. Ela questiona que o que ela tinha em casa era pouco, não dava nem para ela nem para o filho, o que ela iria fazer, se alimentar, e talvez ali fosse a sua última refeição, porque ela achava que ali seria o seu fim. Só que quando ela recebe a ordem do profeta, o direcionamento do profeta para ela ir fazer o pão e entregar primeiramente a ele, ela vai. Então, muitas vezes você não compreende que quando o Senhor escolheu a sua casa, Ele já escolheu a sua vida, mesmo você sem ser, mesmo sem você fazer parte do povo, sem você ainda ter entregado a sua vida ao Senhor, o Senhor já te escolheu, porque quando Ele escolhe, Ele já escolhe porque Ele sabe as suas escolhas, Ele sabe porque Ele está te dando uma ordem. Ele já vê o que você não consegue ver. A Bíblia fala que o Senhor já tinha visto o coração dessa mulher. É claro que ela não cita explicitamente, mas o Senhor sabia que essa era uma mulher diferente, era uma viúva diferente. É tanto que a palavra do Senhor fala no Novo Testamento que existiam outras viúvas em Sarepta, mas foi a esta que o Senhor escolheu. Foi a esta que o Senhor direcionou o profeta. Então compreenda que a obediência diante da situação faz total diferença. Essa mulher obedece a ordem do profeta, faz o bolo, né, ou pão, como algumas traduções, e traz para alimentá-lo. E quando isso acontece, o milagre ele transparece. A Bíblia fala que ela tinha um punhado de farinha. Um punhado cabe malmente na nossa mão. O pouco de farinha que essa mulher tinha cabia em sua mão.
E o pouco de azeite que ela tinha não era o suficiente para alimentar nem ela nem o filho. Só que ela faz, né, conforme a ordem, conforme o direcionamento. E a Bíblia fala que a farinha e o azeite não acabam. Entenda que não importa, né, a quantidade que você tenha. Pode ser um punhado, pode ser 2 moedas, como a viúva que ofertou as 2 moedinhas. Pode ser o pouco do azeite que precisa ser multiplicado. Pode ser uma pouca fé que esteja dentro do seu coração. Mas é através disto, do seu posicionamento, da sua obediência e da sua dependência, que o Senhor irá realizar um milagre. A Bíblia fala que tanto a mulher como o profeta eram dependentes do Senhor, porque mesmo Elias liberando a palavra que não iria chover em Israel, e assim aconteceu, Elias entendeu que sem o Senhor nada ele poderia fazer. E nós precisamos entender que não importa o nível de relacionamento ou até mesmo a unção que foi derramada sobre a nossa vida, mas que nós vamos compreender que a nossa dependência está no Senhor, porque ele diz lá no livro de João que sem ele nada podemos fazer. Então Elias entendia que ele era dependente do Senhor. Se o Senhor tinha dado uma ordem para ele ser alimentado através de uma viúva, assim o Senhor faria, porque o Senhor já tinha alimentado Elias através dos corvos. Então eu não sei qual será o meio que o Senhor irá fazer para prover aquilo que está faltando em sua vida. A água falta em Israel, o ribeiro seca, mas Elias não morre de sede. Elias caminhou muito tempo, mas antes de ele caminhar, o Senhor providenciou, né, o sustento, o alimento necessário, porque o Senhor já tinha dado uma ordem para ele, que grande seria a caminhada dele. E assim aconteceu. E aquela comida que ele, na verdade, se alimentou da parte do Senhor, na verdade, trouxe a força necessária para que Elias chegasse até Sarepta. Você precisa compreender que ainda que aos teus olhos pareça que você vai morrer, que você vai perecer em meio à situação que você está vivendo, o Senhor tem te sustentado. E é por isso que você está de pé. É por isso que você não naufragou, é por isso que você não sucumbiu ao que você está vivendo hoje. E Elias chega até Sarepta. E assim como a palavra do Senhor foi liberada sobre a vida de Elias, assim aconteceu. Assim como a palavra do Senhor foi liberada sobre a vida da viúva, assim aconteceu. Porque os dois, dependiam do Senhor. Embora a palavra para a vida da viúva foi liberada através do profeta, a providência veio dos céus. Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor que opera. Então é necessário que nós venhamos compreender que diante de qualquer situação, posicionamento, a dependência e a obediência em Deus faz total diferença. Não importa o quadro que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja enfrentando. Necessário é você receber do Senhor a ordem que lhe foi dada e colocar em prática. A Bíblia fala que o filho dessa mulher, ela chega a morrer. E o profeta, ele se posiciona mais uma vez. E ele clama ao Senhor e se deita sobre o menino. E ali Elias, posicionado, traz o filho daquela viúva, traz a vida ao filho daquela viúva, daquela mulher. Então veja que não importa a situação, seja um quadro que talvez não tenha mais jeito para você, talvez seja um diagnóstico, seja algo que para você seja irreversível, mas se você obedecer, se você se posicionar, se você colocar a sua dependência no Senhor, não existe impossível, para Ele. Não existe nada que Ele não possa fazer. Mas é necessário tão somente colocar em prática aquilo que Ele está direcionando e descansar. E saber que Ele é o Deus da provisão. Saber que sem Ele nada podemos fazer. Essa palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.